Enfim, acho que dá pra gente ir começando e quem não conectou vai conectando depois aí, vai se organizando. Enfim, estou gravando essa reunião? Não sei, acho que não vai gravar. Mas enfim, bom, vamos algum housekeeping aqui primeiro, porque tem gente que conhece a gente, tem gente que não conhece. Nosso time também está participando, pelo menos parte do nosso time está participando, o Roberto está por aí também, só que só dá para ficar um na tela, então vocês vão ter que me aturar, paciência. E basicamente o que acontece? A gente está fazendo mais uma palestra, de uma série de palestras que a gente faz, que a gente está tentando fazer mensalmente, pelo menos, de um monte de assunto que a gente acha que é interessante, o pessoal pergunta bastante, enfim, a gente até aceita a sugestão de vocês para a maioria deles, e a intenção é tentar ajudar quem está no processo, quem está planejando, quem está vindo, mas, enfim, precisa de um direcionamento e tal. Então, tem gente que conhece a gente, tem gente que não conhece ainda. E, então, deixa eu dar uma geral aqui de uma série de coisas diferentes que nós estamos fazendo antes da gente começar a falar do assunto exatamente. Que é o seguinte, primeiro, para quem não conhece Excel, nós somos aqui de London, aqui no Canadá. A gente já está no mercado desde 2013, um monte de gente legal na nossa empresa. Nossa empresa só tem mulher trabalhante, of course, né? Só tem mulher trabalhando, é mó legal, porque as coisas funcionam melhor, eu acho, quando as mulheres estão trabalhando aqui, para dizer a verdade. Então, todo mundo me dá ordem, eu faço as coisas aqui, cada um me manda de um lado, então funciona bem. Não, mas é legal, o pessoal fica falando de inclusão, falando de um monte de coisa e tal, não sei o quê, e é bacana porque a nossa empresa é 98% mulheres no comando, então significa que realmente funciona bem quando elas estão comandando, e acho que tem que continuar assim. Enfim, o que mais que tem de útil para falar para vocês? Você já conhece a gente, sabe que a gente rala pra caramba, que a gente está tentando fazer o máximo que der para vocês, e a gente trabalha com todo o espectro, né? A gente trabalha com a parte de migração com nossos parceiros, a gente trabalha a parte de planejamento acadêmico, a gente trabalha a parte de idiomas, o Canadá inteiro, não é só Ontário, apesar de Ontário ser realmente a província mais promissora, segundo a minha humilde opinião. O que mais? Enfim, um monte de coisa bacana, que depois você entra no site se quiser falar com a gente e tal. Não quero tomar muito tempo de vocês não, porque eu sei que todo mundo trabalhou aí depois do 2-0, muito tacos, muitos burritos, e a gente, enfim, celebrou bastante, então hoje deve estar cansado, né? Vamos tomar que a gente celebre de novo sexta-feira. Vamos começar o assunto. A gente está falando hoje de college, mas eu queria falar de um negócio um pouquinho diferente, por isso que eu nem coloquei um PowerPoint para não atrapalhar muito vocês aí, para a gente pegar as reuniões das coisas que estão acontecendo aqui. Tá tendo um volume muito grande de gente querendo participar toda hora dos eventos, dos eventos que a gente faz e tal. Então, a gente está organizando algumas coisas. Vocês são a penúltima turma que está pegando ele gratuito. A gente fez uma reunião aqui, está muito bagunçado, tem muita gente conectando e caindo e tal, e tá virando a festa do caqui. Eu tenho meia dúzia de concorrente aí no meio também, mas enfim. Então, agora, o que a gente definiu? A gente vai ter o Homecoming aqui em agosto, em setembro é quando tudo volta a funcionar no Canadá, né? Porque agora está parado para férias, summer e festa e praia e tal. Então, a partir de setembro, os nossos webinars vão ser cobrados. A gente vai fazer $75 para cada participante. E, lógico, os 100 primeiros a gente vai dar desconto, que a gente sempre fez, então 50%, mas isso é uma maneira de organizar um pouco melhor, porque tem gente que está tentando participar e não está conseguindo, está enchendo muito rápido as salas e tal, então vamos organizar o coreto aí, vai ficar um pouco melhor para todo mundo, mas os assuntos vão ser sempre muito pontuais, a gente não vai fazer nada que seja o convencional que você tenta achar em alguns blogs e assim por diante e tal, a gente quer fazer alguma coisa de realmente alto padrão, que quem assistiu sai com alguma coisa nova, entendeu? Eu dei aula um tempo no Brasil e eu gostava assim, meu aluno pode voltar do jeito que saiu, entendeu? Então, não, saiu do jeito que chegou. Então, alguma coisa nova vocês vão ter que aprender nesse webinar aqui, porque senão não vai ter valido a pena o tempo que vocês estão me ouvindo aqui. Esse é o raciocínio que eu tenho toda vez que a gente faz um evento. Eu falo demais, vou tentar ser conciso, claro, objetivo, que não é uma tarefa muito fácil para mim, que eu adoro falar. E como eu não estou vendo vocês, eu fico só me vendo aqui, também a concentração não funciona muito bem. Mas enfim, vamos falar um pouco, e depois eu vou falar qual é o próximo tema também do próximo evento, que vai ser gratuito também de julho. Não, estamos em julho. De agosto vai ser evento,
e em setembro vai ser já com subscription. Mas vamos lá, parar de encher a paciência de vocês aí e começar o assunto. O que a gente está tentando? Todo mundo já sabe o que é um college, todo mundo já sabe que tem que fazer aplicação, tem que vir para cá, tem que ter o geral, pelo menos, da galera que está no evento aqui, acredito que todo mundo tem uma noção de como é que é o college. Então, não quero perder muito tempo de vocês falando de matrícula, inscrição e parará, essas coisas. Só vou dar uma geral muito rápida disso daqui, 2 minutos no máximo, e aí eu vou falar de algumas coisas que eu acho que as pessoas não percebem quando elas envolvem o college. São algumas opções fantásticas que acontecem no pós-college, né? Ou durante o período que vocês estão fazendo o college aqui. As pessoas às vezes ficam pensando no Express Entry da vida e esquecem que tem um mundo de oportunidade por aqui. Vamos tentar organizar. Primeiro, eu ia colocar o nosso consultor parceiro de imigração para falar com vocês também durante o evento, né? Porque todo mundo sabe que a gente faz toda a parte 360 graus aqui, a gente faz toda a parte do processo que vocês precisam, a gente faz aqui, desde o seguro, os vistos e tal. A gente tem os nossos parceiros que nos ajudam com isso. A gente tem mais de um parceiro, inclusive, que ajuda a gente com várias etapas, mas eu achei que ia ficar um pouco bagunçado, porque iam começar as perguntas muito específicas e talvez a gente não ajudasse todo mundo. Então eu vou, lógico, abrir para perguntas, se vocês forem fazendo durante o chat, eu vou ler depois que eu parar de falar um pouco, eu vou lendo aqui e vou tentando responder. O que eu não responder, a gente tem o hábito de responder depois por e-mail, pelo menos, para vocês não ficarem sem resposta. Então, se tem alguma dúvida, pode perguntar, que se eu não perceber agora cada da dislexia aqui, eu respondo por e-mail depois que fica registrado. Então, vamos primeiro botar os pingos nos is. A gente está falando de college é uma faculdade. Okay? Aqui no Canadá tem uma séria dificuldade com nomes. Os caras não têm imaginação para fazer as coisas. Eles gostam, os britânicos adoram Westminster, lá no Reino Unido. Aí eles chegaram lá em British Columbia, eles criaram New Westminster. Aí eles foram para a Austrália, eles criaram New South Wales. E aqui eles colocaram o nome de London, porque nem colocaram o New na frente, porque não tinha mais imaginação. Então, eles não são muito bons para criar nome para as coisas. Aqui confunde muita galera, de verdade. Então, assim, o college, tem escola de inglês que tem college no nome, e não é college, não é faculdade, não é nada. Tem curso técnico que tem college no nome. Então, por exemplo, o pessoal conhece bastante Greystone College, a Toronto School of Management, o Evergreen College. Isso aí tudo tem college no nome, mas eles não são faculdade, nível universitário, que você vai ter crédito para fazer um mestrado, uma pós-graduação, qualquer coisa. Ele é um curso vocacional, excelente, funciona para o projeto de muita gente, mas não é exatamente o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da faculdade, daquilo que você vai ter que ter uma high school completa, você vai fazer pelo menos aí uns 2 anos, geralmente, que é um diploma, e você vai ter créditos universitários para depois, ou fazer um bacharelado, fazer uma pós-graduação, enfim. Toda vez que eu usar a palavra college aqui, é nesse contexto que eu estou utilizando. E tem a universidade como, por exemplo, a Western University, que é excelente, Guelph University, que eu amo, o campus deles é muito bacana, próximo da gente aqui, Royal Roads, UBC, Toronto, tem uma porrada de universidade. O resumo da ópera entre os dois, eu sei que tem, lógico, algumas diferenças técnicas, mas a melhor maneira de explicar é o seguinte: você quer ser um acadêmico, vai estudar e ficar enfiado na universidade o resto da vida? É a universidade. Você quer trabalhar e ganhar dinheiro? É college. Esse é o melhores resumos que eu consegui até hoje, para não tomar muito tempo de vocês. Então, se você vai ser advogado, por exemplo, é difícil você fazer um curso de advocacia. Difícil não dá para fazer um curso de advocacia sem ser de direito, sem ser na universidade. Porque é um curso meramente acadêmico. Por exemplo, filosofia, que é um curso que eu faço, por exemplo, não tem utilidade nenhuma para ganhar dinheiro, tem que ser na universidade, porque é um negócio meramente acadêmico. Então, às vezes, tem uma sobreposição de cursos, por exemplo, tem curso de business no college e tem curso de business na universidade, tem curso de 3D animation no college e tem na universidade, mas o approach vai ser brutalmente diferente. Vai ser aquele negócio meramente acadêmico e tal. E claro que você vai arrumar um bom emprego depois, mas na prática, assistente social, por exemplo, que eu estou bem familiarizado, né, por causa do meu processo de adoção, então todas as assistentes sociais que ajudaram a gente no meu processo, elas tinham já a universidade de psicologia, algumas de sociologia e tal, mas para ser assistente social elas fizeram um college do Fanshawe aqui de 2 anos e trabalham mais de 15 anos com isso. Então o college foi que permitiu elas arrumarem emprego no final das contas e a universidade não, por incrível que pareça. Então, claro que tem as exceções, mas tem muita variável para a gente conversar. Então, basicamente, college
trabalhou, estudou, trabalhou, ganhou emprego, vai seguir a vida. Universidade vai ser acadêmico e, eventualmente, isso se paga, mas é um caminho mais longo porque é meramente acadêmico. Então, o que nós estamos fazendo? Geralmente, as pessoas tentam o Express Entry, e eu imagino que todo mundo que está aqui deve ter ouvido pelo menos essa palavra da Express Entry, já vou entrar em detalhes. Não dá a pontuação, que ninguém sabe muito bem o que é isso exatamente, mas o especialista lá disse que a minha pontuação não é boa, e eu vou ter que fazer um college. Então, geralmente é essa maneira que as pessoas concluem para fazer um college. Eu acho que está errado. Acho que o college deveria ser a primeira opção, porque dá conexão, dá contato, dá maneira de chegar. Posso dizer que eu cheguei aqui como residente, sem conhecer ninguém. Passei muito mais perrengue do que meus alunos que chegam com o college. Mas isso é outra história. Então, o college, ele não é para te ajudar no Express Entry. O meu entendimento, o entendimento da nossa equipe aqui, não é que a gente quer que você ganhe mais pontos para ter no Express Entry e migrar e tal. Não é essa logística que geralmente funciona. Então, quando a gente está fazendo um planejamento aqui, que a gente está, sei lá, Roberta, Thaís ou eu, a gente está tentando planejar o curso que vocês vão fazer, a gente está pensando no longo prazo, empregabilidade, maleabilidade, flexibilidade, está pensando mercado de trabalho, está pensando facilidade de fazer o curso, e lógico, tem o processo de imigração que a gente discute com nossos parceiros para tentar chegar num consenso e organizar o máximo possível desse negócio. Agora, o que confunde muitas pessoas, e confunde muito, por incrível que pareça, não era para confundir tanto, mas eu não sei porque as pessoas se confundem, é que as pessoas vêm para cá e começam a fazer a faculdade, o college, e esquecem que tem umas 70 outros milhões de opções de imigração. Então, às vezes, eu mesmo, aqui em Londres, principalmente onde eu tenho proximidade, que eu encontro os alunos com mais frequência, né, face to face, às vezes eu chamo um outro de canto e falo assim: você entendeu que já dá para você aplicar para imigração, que você já pode aplicar, que você já pode, enfim, seguir a vida, não precisa trabalhar um ano e tal, e as pessoas às vezes nem planejaram isso, entendeu? Nem se ligaram disso. Então, a gente pensou em fazer esse webinar justamente por causa disso, que às vezes fica tanta sobreposição, tanta sopa de letrinha, que as pessoas se perdem. Então, vamos lá. O objetivo hoje não é uma consultoria de imigração, porque eu não sou consultor de imigração, não é para entrar nos detalhes do negócio. Eu vou dar um geral dos caminhos que vocês têm a seguir. Vocês anota aí a sopa de letrinha, vai pensando, porque quando você estiver no college aqui, você vai saber que tem essa opção, que tem aquela, que tem aquele outro caminho, e aí, crime de oportunidade. Apareceu alguma daquela chance, você sabe o que você tem que fazer, entendeu? Agora, tem gente aqui que desperdiça a chance de aplicar para residência porque nem sabe que já poderia aplicar. Isso que eu acho um fim da picada, entendeu? Então, esse é o meu objetivo hoje aqui com vocês. Não é entrar nos bits e bytes de documentação e tal, se quiser me perguntar, depois eu respondo, mas é dar um norte para vocês, assim, olha, apliquei para o college, e aí? A vida depois do college? Sim, é uma vida muito agradável depois do college, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Não depois, mas o que o college propicia. Porque durante o college mesmo tem muita gente que aplicou para residência aqui. Então, vamos por partes. Agora que eu expliquei que é o college de universidade, só para vocês não se perderem, vamos dar um resumo do que é o Express Entry para a gente falar da mesma coisa, que eu não sei quem está me assistindo, se já em que nível da pesquisa que está. Então, vamos resumo da ópera aqui, como eu disse, eu falo muito. Deixa eu aumentar a minha tela aqui, que está muito pequena, desculpa. Só para a gente falar da mesma coisa e aí ficar claro o que eu estou querendo dizer nos próximos comentários que eu vou fazer. Vamos lá. O Express Entry é um processo federal, certo? Aqui no Canadá, tudo tem a caixinha de cima e a caixinha de baixo. A caixinha de cima é o federal, onde tudo geralmente acontece, mas ele não se mete muito no processo de cada região, né? Se olhar, comparando com o Brasil, seria que na região sudeste a gente chamaria de uma província, centro-oeste outra província, mais ou menos, porque é muito grande para ser um estado, né? É mais do que um estado aqui. Então, as províncias é um pequeno país dentro do outro país, é que eles fazem tudo diferente de uma província para outra. Até carteira de motorista tirar de uma província para outra é um tendel às vezes. Então, existe um processo federal que acontece em qualquer buraco que você tiver aqui no Canadá, e existem as regrinhas da província. Vocês vão ficar malucos se eu falar de todas as províncias de uma vez. Então, of course, eu vou começar daquela que eu acho que tem mais vantagem para vocês. E as pessoas não percebem, às vezes, que ela realmente é uma das melhores províncias, que é o Ontário. Todo mundo acha que a Ontário é a mais difícil, eu acho que é a mais fácil.
Eu sei que eu sou sempre do contra, que as pessoas não, né, não acham que meu método é muito ortodoxo, mas a taxa de sucesso por amostragem estatística, as pessoas têm muito mais chance de aprovação, não de aprovação, chance de realização de uma residência em Ontário do que em outras províncias, ao meu ver, humilde e imbecil de ver a vida. Então, eu vou tentar explicar. Então, o Express Entry é o seguinte, é um processo federal, o governo vai avaliar a sua pontuação, baseado em alguns critérios. Idade, nível de inglês, profissão não, tempo de trabalho no Brasil, estudo, se estudou no Canadá, se não estudou, enfim, vai somar lá holisticamente o seu perfil e vai te dizer, olha, você tem 550 pontos. Bom, 550 pontos você pode aplicar, vai entrar lá no processinho, em 60 dias você vai ser, num período lá, você vai ser, e até um ano você vai ser chamado, aí você aplica depois, 60 dias, pegou, embarca e tal. Então, resuminho da ópera você precisa ter algumas qualificações, e a gente não vai entrar em detalhes do processo, mas assim, você precisa ter algumas pontuações, algumas características para você estar elegível. Eu que sou uma pessoa muito franca, já vou logo dizer, se você tiver 29 anos, um mestrado, solteiro em inglês acima de 7, aplica para o Express Entry. Agora, se você é um ser humano normal, com família, cachorro, papagaio, está vindo aqui, trabalhou, estudou no Brasil, Express Entry não é muito realístico, para dizer a verdade. Eu acho que está muito mal enquadrada a pontuação do Express Entry no geral. Mas o que acontece? Ele desabona muito pelo inglês, desabona muito pela idade, que são dois critérios que eu acho bem imbecis, porque eu cheguei aqui sem falar inglês, dá tempo para você correr atrás. E a idade, eu tenho pessoas aqui com mais de 50 anos que trabalham mais do que nego de 20, então eu não acho que é um parâmetro muito inteligente. Mas não sou eu que defino essa bagaça. Então, geralmente dá problema, porque o brasileiro normal, quando eu tô falando normal, geralmente é um casal com um filho acima de 30 anos aí, 35, 36 anos, geralmente a pontuação já descaceta tudo, dá 380, dá 390, não bate nem os 400 que precisaria, quem dirá os 550. Então, as pessoas, bom, não dá para migrar para o Express Entry, eu vou vir pelo college e vou resolver isso. Mas não faz o link, não fica claro como é que as pessoas vão resolver esse link. Porque se você estiver falando que você vai ganhar mais pontos por causa do college, você está dando um tiro no pé. Porque você vai ganhar uns 15 pontos a mais para o Express Entry, porque você fez o college, mas você vai perder um pouco mais por causa da idade. Então não é uma matemática muito inteligente de fazer. Falar, olha, vou vir fazer o college só para melhorar o Express Entry. Vai dar zica. Vai dar caquinha. Então, tem que ter algum santo graal aí, tem que ter alguma coisa diferente para as pessoas que estão fazendo o college. É isso que eu quero mostrar para vocês. Claro, você chegou aqui, você ganhou os 15 pontos, bateu o Express Entry, chuta pro gol e vai. É que nem o Neymar, caindo ou não caindo, o importante no final é o gol e todo mundo celebra e faz churrasco. Mesma coisa, o Express Entry vai ser sempre uma pontuação bacana, que você vai monitorar, um dia bateu as estrelas, beleza, a vida segue. Mas, normalmente, você tem que ter um plano muito bom para as outras opções, porque senão você vai morrer na praia. Então, é isso que eu queria mostrar. Então, tem dois processos federais que você vai sempre monitorar. Um é o Express Entry, que nós estamos falando, que na verdade o Express Entry é um sistema de medição, como eu falei, a pontuação. Ele vai analisar em que caixinha que você está e ele fala se você pode aplicar ou não. Então, as províncias aos poucos estão se integrando nesse sistema de pontuação, mas nem todas estão muito integradas ainda e tal. Então, tem um processo, que é o que a maioria está falando, quando a pessoa, 550 pontos, 440, 435, é um processo específico, chamado, a sopa de letrinha começa agora, chama Federal Skilled, de skill, né, Skill Worker, que as pessoas falam de FSW, Federal Skilled Worker, FSW é o que todo mundo está falando. FSW do Express Entry. Então, quando você está falando do Express Entry, no final das contas, está falando desse processo federal, que você vai somar pontos e você vai ser chamado. Então, você tem que ter a pontuação, tem que ter o idioma, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí, se você bater a pontuação, você vai ser chamado, né, convidado, ganha uma pontuação brutalmente extra e aplica para residência. Esse é o processo federal, por isso chama Federal Skilled Worker, certo? Mas existem outros processos federais, alguns deles bizarros,
que não vale nem a pena comentar, tipo, investir $1,5 milhão aqui, comprar uma fazenda, uns trecos imbecil, que a gente não acha que faz sentido nenhum, e alguns processos um pouco mais razoáveis para seres humanos normais. Então, por exemplo, o Canadian Experience Class, outra sopa de letrinha, CEC, SEC, ou Canadian Experience Class. Isso daí é para quem tem 1 ano de experiência canadense. É um processo federal ainda. Ele vai olhar, Zezinho estudou, Zezinho trabalhou, Zezinho morou, 1 ano de experiência aqui no Canadá. Bom, pode aplicar para esse processo de residência. E aí vai fazer algumas análises diretas e indiretas e vai te convidar ou não para o processo de residência. Isso é muito importante. Todo processo de residência, assim, ele vai te convidar ou não, vai chamar ou não. Não existe nenhuma garantia, nenhum processo de que as pessoas... Quem garantir para vocês que vão ser chamados no processo de residência, fala para botar no contrato e depois você processa a pessoa se der errado. Porque não dá para garantir, sabe, que você vai acontecer. Mas, lógico, dá para trabalhar com as variáveis. Então, o Express Entry, quando vocês estiverem conversando comigo, você falar Express Entry, eu já vou cortar você e vou falar, mas qual processo do Express Entry você está falando, filho? Porque dentro do Express Entry tem uma série de sopa de letrinhas lá. As duas únicas que importam para a gente hoje é o FSW, que é o Federal Skilled Worker, que é essa pontuação máxima que está todo mundo falando e tal, não sei o quê. E o outro é o Canadian Experience Class. Por que essa é muito importante? Porque geralmente vem o casal. E o casal, o cachorro, o papagaio, os filhos, a sogra, a irmã, vem todo mundo. Mas quem vai fazer o processo é o casal, geralmente. Então, enquanto um está se ralando no college, o outro está se ralando trabalhando. Então, se você trabalhar no NOC A0B, outra sopa de letrinha, NOC, N-O-C, é o National Occupation Classification. Isso daí é os nomes da carteira de trabalho. Vai, basicamente, estou bom para resumir as coisas, né? Tá vendo? É como se fosse a carteira de trabalho aqui. Então, toda a profissão está no NOC. Entendeu? Ah, essa profissão está no NOC? Certeza que ela está no NOC. Toda a profissão aqui está classificada no NOC. Mas tem NOC Z, NOC F, NOC A, NOC B, NOC XPTO. Para imigração, o que importa é o NOC A, 0 ou B, que são níveis de profissões. Então, por exemplo, o NOC 0, se eu não estou invertendo as coisas aqui, porque o calor já está falando demais aqui, o NOC 0 é gerencial, certo? Então, se é supervisor, gerente de um restaurante, gerente de uma loja, gerente de equipe, sei lá, gerente de alguma coisa lá, provavelmente isso, project management, por exemplo, essas coisas, provavelmente você vai estar no NOC 0, e isso daí vai dar a chance de você ganhar mais pontos ou menos pontos e assim por diante. E no caso de quem está no SEC, no Canadian Experience Class, completou 1 ano de experiência nessa área do NOC A, 0 ou B, está elegível, o nome da palavra é elegível, quer dizer que eles vão te chamar, mas está elegível para aplicar para o processo de imigração. Lógico que ele vai olhar o nível de inglês, vai olhar as outras variáveis como experiência, idade, não sei o quê, mas é um shortcut bem legal para quem está vindo e vai trabalhar. Então, por exemplo, a Ariane vai para o college, having fun, e o Thiago vai trabalhar e ralar. Então, ela vai ficar todo dia assim, Thiago, arruma um emprego no NOC, arruma um emprego no NOC, arruma um emprego no NOC. Quando ele arrumar um emprego no NOC, ele vai começar a contar o reloginho dele, deu 12 meses de experiência, ele vai aplicar para esse Canadian Experience Class. Beleza? Então, isso aí, vocês vão sempre monitorar. Esses dois não são muito confusos. Geralmente, as pessoas percebem isso já de cara, que tem o Federal Skilled Worker, pontuação impossível, que só o Superman atinge, e tem o Canadian Experience Class, que é o SEC, que é mais realístico, porque uma vez que você está aqui, começa a trabalhar. Agora, daí para frente é que começa a ficar bacana. Porque uma vez que você passa o Stargate aqui da imigração, que você entrou no Canadá, as coisas começam a ficar mais fáceis. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo confundir um pouco a cabeça de vocês. A gente escuta muitas pessoas falando, qual a província mais fácil para emigrar? A que você quiser. Essa é a minha resposta mais curta, geralmente. Por quê? Porque tem muita variável, tem muita opção, tem muito detalhe. Então, por exemplo, eu vou exagerar aqui. Você vai para Moncton. Moncton você estuda 2 anos. Acabou. O Moncton está lá em cima do Atlântico, lá tem um projeto piloto para Atlântico e tal. Todo mundo acha que lá é a meca da imigração e assim por diante, tá? Então vamos dizer que você foi para lá, você estudou no NBCC, você terminou o college, você pode aplicar para a imigração. Vou te falar que tem algumas variáveis bem subjetivas que as pessoas às vezes não prestam atenção, que pode atrapalhar todo o seu processo de imigração. Por exemplo, menos 43 no inverno, ok?
Tem gente que vai se dar bem, tem gente que não vai se dar bem. Tem gente que não vai conseguir sobreviver em menos 43 durante um mês e vai ficar doido e não vai querer terminar aquele negócio. Se você fracassar no college, não vai te resolver problema nenhum também. Porque depois você vai ter que trabalhar, vai ter que sair da província, vai perder a pontuação de lá, enfim, descacetou tudo do mesmo jeito. Você, para ser aceito no NBCC, você tem que ter o TOEFL ou o IELTS já não tem PAFO e não tem nada. Isso já inibe 60% ou 70% do público brasileiro que vem, para dizer a verdade. Então tem uma série de variáveis que você fala assim, qual que é a mais fácil? Eu não acho que nenhuma é fácil, mas se eu tivesse que colocar minhas fichinhas, eu colocaria em Ontário. Não é porque eu estou em Ontário, já morei em BC, BC é linda, eu acho fantástico para morar e tal. Estou falando do ponto de vista empírico do processo de imigração, eu acho que Ontário é mais fácil. Mas por quê? Porque eles dificultam muito a vinda. Você querer aplicar do Brasil para morar em Ontário, para residir em Ontário, chegar como residente, é bem difícil. Eu conheço 2 ou 3 casos, mas é bem difícil você já chegar aqui como residente. Você vai chegar mais com visto de trabalho, às vezes, e aí você trabalha um pouco e faz residência depois. Então, o meu feeling com eles são muito protecionistas. Mas uma vez que você entra, você está em Ontário, você está no Canadá, as coisas começam a andar e andam muito bem. Então, qualquer cidade em Ontário, você vai ficar bem, para dizer a verdade, mas os processos de imigrações aqui são tão retilíneos, tão claros, tão concisos, que é bem provável que vai dar muito mais certo do que as outras províncias. Por exemplo, todo mundo fala assim, não, mas o Winnipeg eu já posso aplicar. Eu tenho um monte de gente em Winnipeg, dá certo, mas é um perfil. Sempre lembra que tem que ser o perfil. Então, o Winnipeg com 6 meses já posso aplicar para a imigração. Beleza, aplica e espera 5 anos para ser chamado. Entendeu? Não é que é mais fácil. Então, uma coisa é estar elegível para aplicar para a imigração, outra é ser chamado para a imigração, outra é sobreviver até o processo de imigração. Por exemplo, você não vai querer ir para um lugar onde não tem emprego, onde não tem uma escola decente, onde não tem nada, vai para os territórios nórdicos lá, não tem muito o que fazer. Então, tem que balancear um pouco. Então, eu acho que Ontário é a mais geral, lógico que eu vou fazer isso para outras províncias depois, mas vamos focar hoje em Ontário só para vocês entenderem o raciocínio e dá para ser replicado em todas as províncias. O raciocínio é o mesmo para todas as províncias. A sopa de letrinha vai ser diferente, o nome vai ser diferente, mas dá para replicar para toda a província os seus devidos quadradinhos. Então, o que acontece? Imagina que você botou os cachorros no avião, a sogra, as crianças, mala, chipou o navio, veio para cá, passou na imigração, está dentro do Canadá, beleza? Você vai começar a estudar o college, a contraparte vai começar a trabalhar, monitora. Trabalhou um ano numa área regulamentada, dá para aplicar direto e beleza. Só que aí algumas coisas começam a acontecer. Deixa eu arriscar aqui, senão eu vou falar besteira para vocês aqui. Beleza. Então o que acontece é, imagina, eu vou usar o Thiago de exemplo aqui, que vai ficar mais fácil. Thiago e Ariane, porque aí meu cérebro funciona melhor com exemplo. A Ariane está estudando lá, depois ela vai querer cobrar royalties que eu estou usando o nome dela, mas tudo bem. Então, o que acontece? A Ariane está estudando e aí o Thiago está trabalhando. Primeiros 6 meses ele trabalhou de qualquer outra coisa que não é na área do NOC e tal, não sei o que, parará. Mas aí ele caiu na graça de alguma empresa de TI, ele começou a trabalhar e o cara gostou muito dele, e beleza, e a vida está seguindo. Vai chegar aquele momento que vai rolar aquela conversa assim. Ô, Thiago, você tá trabalhando bem pra caramba, tal, não sei o quê. O que você faz aqui? Como que você chegou aqui? Minha esposa tá no college, tal, não sei o quê. Aí já faz aquela cara de cachorro, cara da mudança. Mas o nosso visto é curto, né? A gente tem que correr pra aplicar pra residência e tal, não sei o quê. Vai que... A gente fala, mas não tem nada que a gente possa fazer pra ajudar? Tadã, tem uma coisa que você pode fazer pra ajudar. Entendeu? E aí você dá um belíssimo de um shortcut no seu processo de imigração. Claro que eu tô exagerando a conversação que vai acontecer, mas é bem realístico isso acontecer aqui e a gente tem visto acontecer com frequência. Imagina que você está trabalhando numa empresa grande aqui, e a maioria das empresas são grandes, porque elas são indústrias e tal, mas uma empresa de médio porte para grande, você está trabalhando, você não precisa esperar um ano para aplicar para residência. Vamos imaginar que você está na área do NOC, certo? Você está trabalhando, sei lá, como programador, vou pegar um exemplo aqui de TI, você está trabalhando como programador. Está dentro do NOC, você tem experiência no Brasil já nisso daí, e você tem um certo relacionamento com o seu gerente lá, o seu diretor, e acha que eles assinariam um papelzinho para ti lá. É basicamente isso que vai precisar. Tem um processo chamado Ontario Immigration Nominee Process, eu acho, alguma coisa assim, eu não lembro o que é agora. Province, eu acho, que deve ser da província, né? Mas enfim, é o processo provincial, é o processo de Ontário, isso daqui chama OINP. Dentro do OINP, que é o Ontario Immigration Nominee Provincial,
alguma coisa assim, provincial. Depois eu vou o nome direitinho, mas eu aviso para vocês. Mas, dentro dessa caixinha tem várias opções de migrações. Tem imigração por fazenda, tem migração por startup Visa Federal, tem o processo de investidor regional, tem human capital, enfim, tem uma série de coisas. Então, esse processo que eu estou falando é o Worker Stream. É uma categoria dentro do Provincial Nominee de Ontário, que basicamente ele vai fazer o seguinte: você já está trabalhando com visto válido, você já tem um visto, você não está no Brasil. Por isso que eu falo que fica mais fácil quando você vem para cá. Você já está aqui com um visto de trabalho válido, você já está trabalhando. E aí você quer aplicar para a sua imigração. Você vai pegar um formuláriozinho de 6 páginas, bem sem vergonha, que tem algumas informações bem simples a serem preenchidas da empresa, nada confidencial. Eles não estão fazendo nenhum comprometimento de fazer um sponsor para você, não vão ter que abrir o coração para você, e nem tem uma obrigação nenhuma de contratar vocês depois que o processo der certo. Enfim, compromisso zero da empresa, basicamente. Roberta me deu a dica aqui, Ontario Immigration Nominee Program. O Opera de Program mesmo, muito bem, thanks. Então, esse ONP é esse processo provincial, e dentro tem esse job stream que eu estou falando, Worker Job Stream, que é você ter uma oferta de trabalho aqui, não precisa ser alemã, não precisa ser nada disso, nada complicado, que é a aprovação do governo. Então, vamos pegar o exemplo do Thiago. O Thiago está trabalhando de programador, belezinha, tal, ele gostou do chefe, ele fala assim, chefe, assina esse papel de pão aqui para mim, o cara meteu a caneta, o resto é tudo documento do Thiago. Não tem nada extra que precisa da empresa. Então, ele vai preencher lá, endereço da empresa, qual é o contato principal da empresa, o faturamento, se é mais de 2 milhões, menos de 2 milhões, não é número específico, o CNPJ da empresa, endereço, telefone, nada confidencial. Se pegar um invoice da empresa, você já tem basicamente todas essas informações. Você preenche esse formulário, coloca no seu processo de aplicação, entra online nesse Ontario Nominee, preenche tudo que você tem que preencher, vai levar umas 3, 4 horas para você preencher, porque é um processo muito chato, mas dá para fazer. É só falar currículo, o que você estudou, o que você não estudou, o que você faz aqui na província, qual status que você tem experiência, não sei o quê. Então, se basicamente você tiver experiência de pelo menos 2 anos nessa área, por exemplo, programador, você já está aqui com visto de trabalho válido e você já está trabalhando nessa empresa, acabou. Você pode aplicar o processo. De novo, você está elegível para aplicar, não quer dizer que você vai aplicar e vai ser chamado. Mas como esse é um processo brutalmente empírico, é muito difícil não encaixar as coisas. Eu não conheço ninguém até hoje que aplicou e não foi chamado. Ou aplicou porque não devia, eu não conheço ninguém para dizer a verdade, mas se deu errado é porque talvez não estava dentro do critério. Mas todos os processos que nós acompanhamos até hoje e fizemos, todo mundo conseguiu. Então, se você tem uns 2 anos, se você está trabalhando, está com visto de trabalho, não precisa esperar 1 ano, entendeu? E se você tiver um relacionamento com a empresa, porque às vezes a empresa não quer assinar, porque eles são imbecis, e aí não tem o que você fazer. Mas se você explicar para eles que não é um processo complicado, que não está sendo sponsor, não está sendo nada, ninguém tem rejeição, geralmente. Então, isso é um processo que é bom vocês monitorarem. Toda província vai ter o seu correspondente desse, com algumas pequenas variações. Então, na província que você tiver, sei lá, você está em Quebec, você está em Manitoba, você está em BC, vai ter um correspondente desse projeto lá, com certeza. Depois a gente pode ver a sopa de letrinhas lá, mas tem algum correspondente. Pô, estou trabalhando, estou aqui, o que esses caras já podem fazer para me ajudar? Tem um processo que não necessariamente é tão complicado. Claro, se você está no Brasil, esse processo já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Em Ontário vai ser bem improvável disso acontecer. Mas vamos imaginar que você fez esse processo, aplicou, em 30 dias eles respondem para você se você está elegível ou não. Mais uns 30, 60 dias eles te dão uma carta que não é para você aplicar para o Express Entry, não é para você ganhar ponto, não é para você fazer nada. Já é para você aplicar para residência. Aí você aplica para residência e espera, chuta pro gol, porque você está aplicando para residência já. Porque você paga já as taxas de visto de residente. Então, é um processo que é extremamente valioso para quem está no processo de imigração. Tem gente que no 2º ano de college já está como residente e acaba pagando. Não estou prometendo que vocês vão fazer isso, porque cada um tem um perfil diferente. Mas no 2º ano de um college de 2 anos, por exemplo, tem gente que já consegue porque as estrelas bateu, é alguma coisa legal. Principalmente a área de TI, área de engenharia, assim, é bem concorrido também aqui em Ontário, tem que ter ido bem. Engenharia mecânica, geralmente, industrial, tem ido muito bem. E, lógico, tem algumas vezes que não acontece, mas
encaixando isso daí, monitorem, entendeu? O que a gente quer que vocês tenham em mente é que vocês têm que estar atentos para os processos de imigração que estão acontecendo. Então, anota essa sopa de letrinha, principalmente para quem está vindo para Ontário, porque isso é uma variável que, assim, comecei a trabalhar na empresa, passei a experiência, vi que já rolou um barbecue de final de semana na empresa, eu vou pedir para ele assinar esse documento aqui, ver se eu resolvo minha vida. Esse é o primeiro processo que todo mundo tem que estar com ele em mente, com certeza, se tiver algum trabalhando, porque tem vezes que as pessoas vêm sozinhas, tem que depender do college. Então, vamos imaginar que você aplicou para esse processo e não deu, ou não deu para você aplicar porque a empresa não quis aceitar e tal. Tem exatamente o mesmo processo para o estudante. Então, o critério varia um pouco, mas é basicamente o mesmo formulário, o mesmo sistema de aplicação, é tudo idêntico, o modo de aplicar, mas muda os requisitos. Então, qual que é o requisito? Vou pegar o exemplo da Ariane aqui de novo, que eu usei o Thiago, agora eu vou usar ela. Né? Então, a Ariane terminou de estudar, ela vai pegar o visto de trabalho dela depois do college, tá? Vai seguir a vida, e vai pegar o diploma dela. Quando ela pegar esse diploma, ela vai arrumar um emprego aqui numa empresa de RH, por exemplo, sei lá, para ser assistente de RH, sei lá, qualquer coisa do gênero e tal, já é dentro da área do NOC. Porque o NOC B, por exemplo, não é muito difícil arrumar um emprego na área do NOC. Tem várias profissões que são bem entry-level que estão na área do NOC. Eu não vou lembrar nenhuma de cabeça, mas sei lá, acho que tem cozinheiro, tem uma série de outras. Então é bem razoável acabar o college e arrumar um emprego pelo menos no NOC B. É bem realístico o que acontecer. NOC 0 é um pouco mais difícil porque é gerencial, você tem que ter um pouco de confiança e network. Às vezes dá, mas NOC B é bem realístico. Então, terminou o college, pegou o diploma, pegou o contratinho de trabalho dizendo que você está lá como assistente de RH no NOC B, alguma coisa assim, aplica para o processo de imigração. Você não vai esperar um ano de trabalho também. Então, esse processo, de novo, você vai levar esse formulário de 6 páginas, é o mesmo formulário, tem uma outra questãozinha diferente, mas é basicamente a mesma essência, não tem nada confidencial, não está fazendo sponsor, não está fazendo nada. Como eu oriento as pessoas a falar desse formulário pro chefe, é o seguinte, pega aqui, sexta-feira, que tá um dia lindo, o cara tá animado, tá bacana, você fala assim, pô, novidade, apliquei pro meu processo de residência, e estamos indo aí, cara, acho que vai dar e tal, não sei o quê. Só que a gente precisa confirmar, né, que eu tô trabalhando numa empresa séria, senão eles não confiam só na minha palavra, né, de que eu tô trabalhando numa empresa e tal. Então eu tenho que preencher esse formulário aqui só para dizer que a empresa é séria, que ela, né, não é uma empresa que eu tô inventando e tal. Dá para vocês assinarem? Passa lá no RH lá que a gente assina. E eles assinam. Mas se você virar pro chefe e falar assim, não, queria que você preenchesse isso para eu aplicar para minha residência, ixi, ele vai ficar todo confuso e não vai entender como que tá acontecendo, sabe? Então, inverte o jogo. Fala assim, não, eu tô aplicando para minha residência, eu apliquei para residência e o advogado lá falou que eu só preciso confirmar que a empresa que eu tô trabalhando é de verdade, que ele não confia na minha palavra. Tem esse formulário aqui, ó, tá até preenchido, chefe. Só assina aí para mim. E aí, geralmente, as coisas funcionam bem. Então, pro estudante, é assim, como diria o meu avô, cada enxadada uma minhoca. É quase o processo mais certo que nós temos aqui. Assim, é muito preto no branco o processo do student. Então, se tudo der errado, pelo menos isso aqui, a chance de acontecer é, assim, quase 100%. É muito bacana esse processo de Ontário por causa disso, porque você vai ter cumprido com o requisito que é, primeiro requisito, uma faculdade de 2 anos ou uma pós-graduação de 1 ano. E ter a oferta de trabalho, ou já está trabalhando, né, no caso, um NOC A0B, e ter esse formulário preenchido. O resto é documento seu, tudo coisa simples, que você não vai ter dificuldade, muitos desses já até usou durante a faculdade, só vai ter que notarizar e tal, não sei o que. Então, vai ser bem bacana aplicar para esse processo. Claro que se aplicar para o outro que eu falei antes, você antecipa o seu processo, é legal. Mas pelo menos você tem aquela certeza assim, ó, acabou o college, eu vou aplicar e as coisas vão encaixar bem. Então tem gente que tem um perfil migratório, né, se dá para dizer isso, porque eu não gosto desse termo, mas tem um perfil migratório um pouco mais baixo, cara, ou às vezes é mais velho, ou às vezes tem menos escolaridade, ou às vezes o inglês não tá bom, por um fator ou outro, a realidade da imigração às vezes não tá tão iminente para essa pessoa, mas nesse processo tá. A gente tem casos de alunos que fizeram 1 ano de college, só 1 ano de PGWP, não tinha muito tempo para fazer as coisas, aplicou, já foram chamados e já estão com o processo de residência. Então, esse é o processo que todo mundo que está indo para o college tem que estar com ele na cabeça. Se for para Halifax, por exemplo, ou Moncton, que é o que eu iria, né, por causa se for para o Atlântico, vai logo para Moncton,
você só estuda o college e você está elegível para aplicar logo depois, entendeu? Então, tem uns pequenos ajustes, dependendo da província onde você está. Em Montreal, o estudante pode aplicar. Em Quebec, né? Montreal é o lugar que onde eles vão mais, mas em Quebec você pode aplicar quase no meio do processo, já quando você está fazendo a faculdade de 3 anos. Então, tem uma série de detalhezinhos de uma província para outra, mas vocês vão ficar malucos se a gente falar de todo o processo. Então, tenha em mente que o federal sempre vai estar acontecendo, que nós falamos, o Express Entry, o Canadian Experience Class, mas vai ter alguma opção para quem está trabalhando, monitora, vê, pesquisa, vê se não tem alguma coisa para a sua província, e para o estudante, batata, que definitivamente vai ter algum caminho para ele, às vezes um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Eu acho o de Ontário muito mais fácil. A província é muito maior, economicamente muito mais ativa, muito mais estável, bem forte comparando ao Canadá, como um todo. A capital está em Ontário, o centro econômico financeiro está em Ontário, polo industrial está em Ontário. Então, desculpa aí o resto do Canadá, mas nós somos the best. Não, tô brincando. Enfim, claro que as suas províncias têm as suas importâncias, mas quando você olhar do ponto de vista econômico, razoável e lógico, Ontário é muito expressivo. Então, por isso que eu acho que é mais contundente. Se você não tem preferência por algum motivo ou outra província, e amigo não é motivo para ir para outra província, vem para Ontário, que eu acho que você vai ter uma taxa de sucesso melhor. Eu tenho alunos bem fora da curva aqui, que em breve a gente vai soltar algumas notícias para vocês, espero eu, que os caras estão conseguindo fazer o processo de imigração, eu estou muito satisfeito, bem obrigado. Então, o importante para vocês é monitorar os caminhos. Então, como eu falei, tem esse processo que é pelo empregador, tem esse outro processo que é pelo estudante. Aqui em Ontário ele é bem preto no branco, se aplica online, ele vai dizer se está elegível ou não está. Próxima etapa, você já pode aplicar para residência. Agora, dentro do Ontário mesmo, do processo provincial, existe uma versão diminuta do Express Entry. Existe uma versão enxuta do Express Entry, digamos assim, que você pode aplicar até no Brasil. Vamos imaginar que você criou o processo, certo? De Express Entry, você foi lá e criou o seu perfil no Express Entry, e você bateu pelo menos 400 pontos e indicou que você quer vir para Ontário ou All, né, qualquer província. O governo, eles fazem rounds of invitations, lá eles vão buscando provincial, não federal. O federal também faz, mas eu estou falando especificamente provincial. Eles vão olhando e vão monitorando, e eles podem te convidar às vezes. Então, eu não consegui 430 pontos, consegui 402. Cria o perfil no Express Entry, eu aconselho, já cria o perfil. A menos que por um motivo estratégico você prefira esperar e tal, aí tem que discutir, mas normalmente 400 pontos ou acima já cria o perfil, porque se você está numa área de engenharia, de TI, de logística, de enfermagem, de saúde, a chance de Ontário te chamar é muito grande, porque ele precisa preencher essas vagas todas que eles têm, sei lá, 6 mil e poucas vagas por ano, que é renovada todo janeiro, e às vezes nem ocupa todo o ano passado, acho que foi 5.900 que eles preencheram, 5.800 alguma coisa. Então eles querem trazer gente. Se você já tem 400 pontos, é porque você está preparado para morar aqui, entendeu? Então esse seria o caminho mais curto para quem está esperando aí no Brasil ainda, e pelo menos bate os 400 pontos. Cria e espera e vê o que acontece. Agora, para quem está aqui, às vezes o college e a experiência de trabalho vai contribuir para que você faça os 400 pontos, entendeu? Por que eu estou comentando isso se eu falo que a pontuação não é importante? Porque de 380 para 400 pontos é bem realístico, dá para tentar ralar ali um pouco de francês, inglês, melhorar o inglês, fazer o college e chegar lá, trabalhando, né, e chegar lá onde você precisa da pontuação. Mas às vezes é muito difícil você bater 441, 450 pontos. Então se você está em Ontário, rala para chegar nos 400 pontos, chegou nos 400 pontos, cria o perfil. Vai que os caras te chamam, acabou o seu problema, você já vai receber a invitation, vai aplicar para residência e a vida segue, entendeu? Então, esse processo ele também é mais realístico do que o outro processo. Eu acho que 400 pontos é uma pontuação decente para trazer as pessoas para o Canadá. Os outros ficam um pouco mais difícil, entendeu? Então, assim, a gente falou de vários processos diferentes, espero que vocês tenham anotado aí algumas coisas que eu falei, porque realmente fica um pouco confuso, mas o resumo da ópera é que tem 2 processos federais que vocês sempre vão monitorar, o Federal Skilled Work e o Canadian Experience Class. No provincial vai ter sempre um processo que vai ser uma versão enxuta do Express Entry, vai ser outra versão do
camarada que está trabalhando e a outra versão do camarada que está estudando. Então, isso replica-se para todas as províncias, depois, lógico, a gente vai ter que fazer um específico para cada província, mas, basicamente, em Ontário são esses que a gente falou. O Human Capital, a versão enxuta do Ex-President, o Employee Job Offer para quem está trabalhando, e o Student with Job Offer para quem está estudando. Fora isso, é ralar muito, trabalhar muito, curtir muito, fazer muito barbecue aqui, aproveitar o tempo que está aqui. Esses são os caminhos mais realísticos. Lógico que algumas outras variáveis malucas podem acontecer aqui. Exagerando, você está trabalhando numa área agropecuária, estou exagerando bastante, tá? Você está numa área agropecuária, você quer aplicar pelo processo específico de fazendas e tal, não sei o quê. Tem algumas opções lá que são um pouco mais agressivas, mas dá para fazer. Tem Startup Visa, tem uma série de outras variáveis aqui que a gente não está controlando, porque elas são bem mais remotas, não é muito realístico disso acontecer numa amostragem grande. Estou preocupado em quanto mais pessoas conseguirem chegar, melhor. Então esse é basicamente o resumo da ópera. Acho que eu consegui resumir bem para vocês, porque não levei uma hora. Então assim, são todos os caminhos que a gente mais ou menos tem aqui em Ontário. Sei que eu não falei exatamente de como aplica para cada um, de que documento e tal, porque não é o objetivo. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre isso, quiserem perguntar agora, eu respondo aí nos próximos 5, 10 minutos. E de repente a dúvida de um ajuda o outro e alguma coisa do gênero. Agora, o que eu tinha para falar basicamente eu falei. Lógico que se vocês quiserem depois agendar uma consultoria, a gente fala especificamente da documentação ou do processo específico e tal, a gente pode discutir isso daí junto com o nosso consultor de imigração e ver o que a gente acha, né, para vocês. Agora, eu vi que tinha algumas perguntas aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que eu vou pro chat. Uma olhada aqui, porque eu não... Meu Deus do céu, tem um monte de perguntas que eu não tinha visto. Vamos lá. Aqui... Tenho plano de imigrar em 2019, só minha área será minha primeira internacional. Jaqueline, vamos lá. Jaqueline Rodrigues está perguntando aqui, na minha opinião, adoro da opinião, toma cuidado. Na minha opinião, qual que é a opção mais vantajosa para aplicar para a imigração? 2 anos de college ou 1 ano de pós-graduação? Obrigado. Eu não gosto da opção de pós-graduação. Espero que ela esteja aqui me ouvindo aí. Não sei se ela está aqui, porque eu falo demais, de repente ela desistiu de me ouvir, mas tudo bem. Não, ela está aqui. Eu não gosto da opção de pós-graduação, porque é o seguinte, qual que é o caminho natural que as pessoas vão fazer? Vai aplicar para o college, depois que terminou o college, pega o visto de trabalho, e quem estudou 1 ano vai ter um visto de trabalho de 1 ano só. Vamos imaginar, eu sou muito pragmático, imagina que você levou 2 meses para arrumar um emprego, por exemplo, na área do NOC. Não é normal, mas pode acontecer. Tem alguns casos, principalmente em Toronto, em grandes metrópoles, que acontece isso. Então, você já não vai ter 12 meses de experiência canadense, porque você levou 2 meses para arrumar um emprego e vai trabalhar mais 10 meses, por exemplo. Então, se essa fatalidade acontecer, você desperdiça uma opção que é o Canadian Experience Class, desperdiça uma opção que é ganhar mais pontos para o Ontario Nominee, se for de Ontário, ou a versão correspondente, e desperdiça de aplicar para o próprio Express Entry, porque depois de 1 ano de experiência, a pontuação realmente dá um salto legal. Não sei como vocês estão de pontuação, mas se estiverem próximo, eu acho que valeria a pena fazer de 2 anos de faculdade. Claro que você pode fazer 2 pós-graduações, desde que ela não tenha intervalo. Então você pode vir para a primeira pós-graduação, acabando a primeira pós-graduação, você estende o visto, começa a outra, e aí você vai aplicar para o PGWP, que é o Post-Graduate Work Permit, visto de trabalho, e você vai ficar 3 anos com o visto de trabalho. Aí as coisas acontecem com mais calma, você vai ter tempo para ou fazer amizade com esse empregador de fazer esse processo que a gente comentou, ou a pontuação vai melhorar muito por causa de 1, 2 ou 3 anos de trabalho. Dá para aplicar pelo Student with Job Offer e ainda esperar o resultado aqui dentro. Enfim, tem uma porrada de vantagem melhor para quem estuda 2 anos. Se não der, por algum motivo, ou do curso que quer fazer, ou da data, ou da grana, enfim, alguma coisa diferente, aí dá para fazer pós-graduação, mas tem que ser assim, muito planejado e cronometrado, porque depois fica uma correria para quem vai com esse trabalho. 90% das pessoas que vêm com visto de 1 ano para pós-graduação faz a segunda.
batata, porque aí um já está trabalhando, já entrou no ritmo aqui, quase todo mundo estende, é o que acontece. Então, eu já planejaria 2 anos pelo menos de diploma. A empregabilidade é a mesma, o resultado é o mesmo, isso é coisa de brasileiro que acha que pós-graduação vai fazer diferença aqui, mas isso aí eu tenho que fazer um outro webinar para falar para vocês, que eu vou falar demais aqui. O Romário está perguntando aqui o valor do visto estudante, $150, mais as taxas de honorários, que se você for fazer com a gente é $350 por pessoa, e se for fazer com, sei lá, celebridades aí, cada um vai cobrar o valor que tem que cobrar, que vocês têm que ver com eles. Mas é basicamente isso. Tá falando que é na área de saúde, pós-graduação em saúde, família universitária, Tá, e ele fez um comentário que a cidade de Regina é muito bonita, realmente muito bacana. A gente tem uma piadinha interna com Regina, porque é tudo muito plano lá, então a gente brinca que se o cachorro fugir, você vê ele fugindo durante 6 meses, porque não tem nada, basicamente, tô brincando. Mas enfim, é uma boa opção. Saskatchewan tem bastante opção também de imigração, é legal, principalmente para quem é da área de engenharia. A área de saúde, ainda acho que Quebec e Ontário é mais forte, mas aí é percepção minha, não tem nenhum dado estatístico para te falar isso, não. Que mais? Tá, Jaqueline Rodrigues, mais uma questão, por favor. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Se for o casal, melhor ir os dois solteiros ou casar antes de ir, planejando estudar, trabalhar. Não, casa no Brasil. E aí vem, porque é o seguinte, se você vir separado, assim, sem casar, ou como união estável, alguma coisa de validade jurídica, vocês vão fazer 2 processos de estudo. Os 2 vão ter que estudar, os 2 vão trabalhar meio período, os 2 vão ter que aplicar depois para migração, não os 2, mas um dos 2, né, que vão estar elegíveis para migração. Então, eu acho que é muito trabalho, muita grana para pouco resultado. Então, eu faria o seguinte, um dos 2 estuda, um dos 2 trabalha, e vai pela aptidão. Quem tá a fim de ralar e trabalhar, vem trabalhar, quem tá a fim de estudar, depois vocês veem curso, vê como é que vocês vão fazer, isso é o de menos. E aí, o que vocês podem fazer é inverter depois. Pô, enquanto eu tô trabalhando, agora a hora do outro que não trabalhou, que só trabalhou, estudar e tal, enfim, aí vocês invertem, mas os 2 vindo junto para estudar, eu acho besteira, e se vocês não forem casados, não vai dar certo para vir um visto de trabalho e outro com visto de estudo. Então, se eu puder, já disse que eu gosto da minha opinião, né? Não vem com união estável. União estável, você vai ter que comprovar 1 ano de união estável, então casa logo, é a mesma coisa, juridicamente é tudo igual, já juntou os panos mesmo, então casa, o processo fica muito mais fácil de fazer, muito mais claro, muito mais objetivo, e mesmo casado, a gente teve alunos aqui que tiveram um problema, porque casaram muito recentemente, na hora de pegar o visto de trabalho, deram um pouco de encrenca lá com eles, mas liberaram, porque juridicamente não tem muito o que fazer. Agora, união estável, eu tenho meus receios. Cara, que tem aquela união estável, o cara já está 20 anos junto, não faz muita diferença, mas 1 ano de união estável, 2 anos, 1 ano e meio, casa. Eu casaria e viria logo. Inclusive, coincidentemente, eu casei pouco antes de vir para o Canadá, todo mundo achou que eu casei para vir para o Canadá, mas não faz muito sentido, porque eu casei com brasileira, né? Então, se eu fosse para casar para ir para o Canadá, eu ia casar com a gringa, né? Mas enfim, ela tá assistindo, não posso falar isso para ela. Enfim, Marcelo, o que o Marcelo quer saber aqui? Quem estudou 2 anos pega o PGWP de 3 anos? Todo mundo dá a resposta aqui sim para isso daí, mas a resposta é pode ser. Porque se você olhar ali, ele fala assim, you may have, ok? Então, até 3 anos. Normalmente, ele dá uma olhada e é 3 anos. Nunca vi ninguém estudar 2 anos, se aconteceu por algum descaso, talvez, mas eu nunca vi acontecer. Então, normalmente estudou 2 anos, ou 2 pós-graduações de 1 ano, ou um curso de 2 anos, pega o visto de trabalho para 3 anos. O PGWP, que o pessoal fala, Postgraduate Work Permit, é para 3 anos. A Jaqueline perguntou se faz alguma diferença na pontuação do Express Entry, mas eu acho que é o fato dela ser casada, certo? Então, o fato de você ser casado, quando você está aplicando para o Express Entry, você junta um pouco da pontuação do cônjuge que está acompanhando, por exemplo, se tem um inglês legal, se tem experiência de trabalho, vai juntar um pouquinho essa pontuação. Nada muito significativo, então a gente geralmente tem a estratégia de fazer o seguinte, simula a pontuação com um aplicando, por Express Entry, e simula a pontuação com o outro sendo o aplicante principal, porque às vezes a idade faz um pouco de diferença, o nível de inglês e tal. Se eu tivesse que julgar, eu julgaria pelo inglês. Em inglês você tirou acima de 7.5, tira 8 no IELTS,
a pontuação regaça, assim, fica excelentemente bem, e você tirar um 7 já não vai ficar lá essas coisas, entendeu? Então, foca no inglês sempre que possível aí. Quem é graduado pode fazer a revalidação no Canadá? Pode, mas isso é um assunto muito longo também, então eu vou dar um resumo do resumo do resumo. Existe uma coisa que é você validar a sua credencial e outra validar o seu estudo. Então, eu sou enfermeiro no Brasil, não sou, por exemplo, eu sou enfermeiro no Brasil. Eu validei que eu estudei enfermagem de 4 anos, o WS vai validar que eu estudei 4 anos, que eu tenho bacharel de enfermagem, não sei nem se tem bacharel de enfermagem, mas por exemplo, vai ter um bacharel e tal, eu não vou poder trabalhar como enfermeiro aqui. Só quer dizer que eu sou enfermeiro, que eu estudei fora do Canadá com enfermagem, mas eu não posso trabalhar. Para eu trabalhar, eu vou no College of Ontario, no caso de Ontário, né? Ontario College of Nurse, vai fazer uma prova teórica, bem difícil, e vai fazer uma outra prova prática, também bem difícil, e aí você consegue pegar a credencial dele. Seria que nem o Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Engenharia, toda área credenciada vai ter a sua. E aí você conseguiria efetivamente trabalhar na área de enfermagem. Na prática, isso vai levar uns 2 anos, porque você não passa na primeira prova, é muito caro, aí você tem que estudar de novo, faz workshop e tal. Quem é da área de saúde, eu não gosto de desanimar, mas o negócio é o seguinte, vai estudar e vai correndo em paralelo com a graduação, com a validação. Ou vem trabalhar com alguma coisa que é totalmente diferente, por exemplo, tem amigos meus aqui, dentista, que trabalham com drywall, que é uma grana, para dizer a verdade, que é muito melhor do que muita área de saúde aqui. E aí, enquanto está trabalhando, sustentando a família, fazendo as coisas acontecer, vai depois aplicar para validação de dentista, quando tiver residência e tal. É o caminho que eu recomendo, eu acho um pouco mais fácil. Claro que tem a percepção de cada um, mas é ralado. A área de saúde é ralada. Minha esposa é enfermeira, eu sei exatamente qual é o caminho que a gente faz, é puxado. Então, a validação para mim é sempre uma etapa 2. Para vir para o Canadá, você tem que fazer assim, ó, dá um reset e começa de novo. Vai trabalhar com outra coisa, vai seguir a vida e tal. Porque ou você muda para o Canadá porque você quer morar no Canadá, desculpa a minha franqueza, né? Ou você muda para o Canadá porque você quer morar no Canadá e viver no Canadá, ou você muda para o Canadá porque você quer fazer uma pós-graduação. Beleza. Então, aí você faz a pós-graduação, passa um tempo, volta para o Brasil e ganha dinheiro. Bacana. Mas se você quer morar no Canadá, tem que dar uma mudança de mindset aí, porque você vai morar o resto da vida no Canadá. Então, por que não já mudar de profissão? Por que não trabalhar muito bem numa profissão? Por exemplo, se eu tivesse vindo para o Canadá hoje, eu faria um curso na área de construção, faria um curso na área de carpintaria, de plumbing. É muito caro isso daqui, todo mundo, automação, sabe? Você ganha muito dinheiro nessa área, vai ganhar tudo muito bem, mas tem, lógico, a percepção e a preferência de cada um. Mas a área de saúde é um pouquinho mais controlada. Vamos lá. Para trabalhar na área, quem é graduado pode fazer, verdade? Eu não entendi essa pergunta aqui. Para trabalhar na área de formação. Acho que foi o que eu respondi para o Romário aqui, que se precisa validar para trabalhar na área de formação. Se for área de saúde, engenharia, direito, advocacia, essas coisas, tem que validar o diploma, e é esse caminho que eu falei. Se a união estável serve para o processo de imigração? Serve. A união estável tem o mesmo peso jurídico do casamento. Por experiência, eu acho mais complicado aplicar com união estável. Mas juridicamente eles têm o mesmo valor, desde que tenha pelo menos um ano. A gente tem 200 milhões de processos com esse de união estável, mas se eu tiver que escolher, eu prefiro evitar, entendeu? E aí o Romário está perguntando quantos fica para vir para o Canadá. Fica bem caro, vou te dizer, infelizmente. Nenhum college começa por menos de $15 mil aqui. Tem investimento de moradia, tem investimento de uma série de coisas aqui. Mas claro, depois você agenda lá, a gente pode fazer um planejamento para você, para sua família, alguma coisa assim. Mas é bem puxado, infelizmente. Então, por isso que tem que vir com alguém acompanhando, que quer trabalhar, que quer ralar, que tem a cabeça no lugar, porque vocês vão trabalhar bastante, estudar bastante aqui, tem muita adaptação. Quem me conhece sabe que eu falo isso toda hora. Adaptação, flexibilidade é a regra do jogo, e basicamente é isso que vai fazer diferença para vocês aqui. Beleza. Acho que eram essas as perguntas. Acho que eu já não desisti as pessoas, não, tá todo mundo aqui ainda, então tá bom. Gente, é isso, obrigado pelo tempo de vocês, espero que a gente tenha ajudado. Lembrando que agora, deixa eu falar, antes de vocês darem tchau aí, então.
O próximo vai ser sobre currículo, mas eu não vou falar cover letter e resume só porque a gente fala, todo blog tem nego falando de cover letter e resume. A gente vai falar de algumas dicas de entrevista, a gente vai falar de algumas opções importantes para melhorar o networking, a gente vai falar de algumas maneiras como você participar do job fair, da experiência canadense, a gente vai falar de um negócio que, enfim, que vale a pena. Eu não tenho a data agora aqui comigo, mas vocês vão receber a notificação depois, aí vocês se inscrevem e tal. O de agosto vai ser gratuito ainda, e aí em setembro a gente vai ser com a inscrição, e aí quem participar, participou, quem não participar a gente tenta resolver de outra maneira depois. Mas enfim, obrigado a vocês aí pelo tempo, vou voltar para casa, que eu tenho uma pequena lá me esperando agora, que não tem nenhum problema desse de a gente migrar, fazer nada e tal, já nasceu aqui, canadensezinha, bonitinha, enfim, obrigado pelo tempo de vocês, espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouco. Quem quiser participar com a gente sabe que tem os $50 de desconto que a gente tentou fazer, pelo menos para dar um agradecimento. Quem fechou com outra agência aí tá na mão, é porque os caras não ajudam muito, eu sei como é que é. Agenda com a gente e a gente pode tentar ajudar, tirar alguma dúvida e tal. E se não fechou nada, fecha com a gente, porque a gente é mais legal. Tá bom? Tô brincando. Boa noite, pessoal. Obrigado. Abraço.